começando mais um BiomaCast, o podcast voltado para você, produtor rural. Aqui a gente fala sobre as novas tecnologias, tendências, tudo para te ajudar a aumentar a sua lucratividade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, planejamento agrícola. E para isso eu recebo o Matheus Mendes, ele que é engenheiro agrônomo e atua aqui na Consultoria Bioma, e a Tuane, ela também é engenheira agrônoma, e vai falar para a gente um pouquinho de agricultura regenerativa, outro tema que está muito em alta. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Ana. Satisfação estar aqui falando para vocês, lá nesse bate-papo, tentar explanar aqui algumas coisas, né, e com foco principalmente no produtor, para que o produtor otimize aí e, obviamente, gere lucros aí na sua fazenda. Agradeço pelo convite e estamos aí para tirar muita dúvida e qualquer coisa a gente está à disposição. Isso aí, obrigada, gente. Bom, para começar, Matheus, por que é importante ter um planejamento agrícola bem estruturado, bem organizado dentro das propriedades? Bom, primeiramente, né, o planejamento ele é a base de tudo, seja em qualquer negócio. Na atividade agrícola, né, que a gente vai falar muito da atividade leiteira, não é diferente. Então, assim, o produtor ele precisa começar esse planejamento para ver o que ele vai gastar durante o ano. Quando a gente fala da atividade leiteira, né, então, primeiro, ele faz na nossa consultoria, a gente trabalha com um cronograma de atividades, né, então, tudo que o produtor vai fazer ali ao longo da safra, a gente coloca nesse cronograma de atividades, aí sejam elas as operações agrícolas que o produtor vai fazer ao longo dessa safra. O planejamento fitossanitário ele é muito importante, então os produtos, né, que o produtor vai aplicar ao longo da lavoura. Primeiro, começando lá na parte de análise de solo, então envolve a parte de recomendações de adubação, a parte de calagem, gessagem, eventualmente se o produtor for preciso. Então, assim, o planejamento ele é necessário e muito importante para que o produtor possa otimizar os seus recursos, e aí sejam os recursos naturais, água, terra que o produtor tem na área dele, e obviamente os recursos financeiros também. Então essa parte de planejamento ela é essencial aí na produção agrícola. Planejamento acho que é uma palavra de ordem, né, Deus? Isso. Em qualquer atividade, mas dentro das propriedades mais ainda, não é mesmo? Isso, quando a gente vê fazendas aí de bons resultados, a gente vê que o pessoal tem um planejamento muito rígido. Eles seguem aquilo muito rígido. Porque também não adianta nada a gente, consultor, ir lá, fazer um planejamento e o produtor não seguir. Então, assim, hoje a gente está 100% em fazendas leiteiras, quase, né? E a gente vê que, principalmente em fazendas leiteiras, esse planejamento precisa ser feito bem feito. Exatamente. E seguir a risca, né? Isso, porque senão ele leva prejuízo, sabe? A margem é muito pequena. Então, muito assim, a gente precisa maximizar a produção e reduzir custo. Então, isso é muito importante. Isso. E hoje, com a agricultura regenerativa, muitos produtores já estão focando nisso. E aí a gente precisa pensar ainda mais nesse planejamento por conta de produção de volumoso mesmo. Porque a gente precisa produzir muito na safra e depois poder usar aquele solo para a gente melhorar ele de uma forma mais sustentável, sabe? E não precisar de, às vezes, fazer uma safrinha e sim deixar aquele solo em repouso ali, com uma cobertura de solo, alguma coisa assim. Então precisa de ter um planejamento muito seguido, muito à risca, sabe? Você tocou no tema aí da agricultura regenerativa. Hoje eu acho que é uma das maiores preocupações, né? A gente ouve falar muito de produzir com sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente. O que envolve a agricultura regenerativa? Né? O que é a agricultura regenerativa? A agricultura regenerativa hoje é basicamente a gente produzir, ter produção alta, sem danificar muito o meio ambiente. E aí envolve várias técnicas. Envolve várias técnicas, como revolvimento de solo, às vezes uma aplicação de bioinsumo. A gente sempre procurar, porque assim, a gente também não pode tirar completamente o químico, por conta de produtividade, mas tentar colocar os dois juntos, sabe? O bioinsumo e o químico ali. A parte orgânica com o químico ali. Então, assim, tem vários manejos que a gente pode fazer numa fazenda de leite para a gente conseguir implementar essa agricultura regenerativa. Certo. Matheus, quais são os maiores desafios, né, dessas andanças aí de vocês durante as consultorias, das fazendas? Qual que é o maior desafio do produtor hoje
para ter uma produção bem sucedida, os maiores gargalos? Bom, o principal, né, e esse infelizmente não está nas nossas mãos, nas mãos de ninguém, nem do produtor, nem da consultoria, são os desafios climáticos, né? Então, assim, esse eu falo assim que representa aí em torno de 50% da produtividade, tá aliado, linkado aí com a parte climática, né? Então, assim, esse é o principal desafio. Segundo ponto que eu vejo é a parte técnica mesmo, né? Então, assim, o produtor hoje ele entende de tudo. Aí quando a gente fala, vamos tratar aqui da produção de leite, eu falo assim, o produtor de leite ele tem que entender que ele também é um agricultor. Então, assim, ele precisa olhar para o negócio dele de uma visão mais ampla e não simplesmente tá ali focado em produzir leite, que é um negócio óbvio, mas entender que o alimento que ele vai entregar para os animais, para o rebanho dele, vem dali da propriedade dele. Então ele precisa produzir esse alimento uma alta produtividade e principalmente com qualidade. Então, assim, a alimentação ela vem da fazenda dele. Então esse é um desafio muito grande, fazer com que o produtor entenda que aquele alimento que ele produz é muito importante e vai impactar na parte financeira dele também. Então, esses são um dos principais desafios que a gente tem encontrado aí no campo, sabe? Na verdade, é uma atividade que depende diretamente da agricultura também, não tem como ele deixar de pensar nisso, né? Exatamente, porque hoje não se, pelo menos eu não conheço, né, produtores que 100% que compram o alimento totalmente, né, de fora, fica inviável a atividade se você for fazer isso. Então ele tem que produzir na fazenda e produzir bem com qualidade, isso é importante. Isso. Às vezes a gente fala na fazenda que o produtor de leite ele é mais um agricultor do que um produtor de leite mesmo. Porque se ele não produzir, ele não souber o que ele está fazendo, ele toma um prejuízo bem grande, porque daí ele tem que comprar silagem, a média das vacas dele cai, então é bem complicado. E aí vocês, como consultores aí da consultoria Bioma, que ela é bem ampla também, né? Envolve vários profissionais, vocês estão sempre orientando nesse sentido, ajudando aí o produtor a ter esse cuidado, esse planejamento para dar tudo certo ali no final. Isso. Faz parte, né, do nosso trabalho na consultoria, a gente orientar o produtor, até, né, na parte de, não falei, mas escolha de híbridos, o que o produtor vai plantar, o que é melhor que encaixa na propriedade dele, se ele vai plantar qual cultura a ser implantada, né? Aqui a gente tem majoritariamente o milho, que é o alimento principal, né? Mas tem outras culturas também, sorgo, milheto, e aí algumas culturas de inverno, né? Aveia, trigo. Mas todo esse trabalho de orientar, e aí está incluído naquele planejamento que nós falamos, tudo isso hoje nós fazemos aqui na consultoria. Bacana. Você tocou aí no milho, né? Em relação à silagem, por exemplo, quais os principais fatores que os produtores precisam considerar na hora de planejar a produção de silagem? É um trabalho que tem que ser também muito bem feito, né? O principal ponto, assim, na parte que também não foge do planejamento, né? O produtor ele tem que ter um planejamento do seu rebanho, o que ele vai precisar utilizar ali ao longo do ano, quanto à parte de alimentação, e aí falando da silagem de milho, então pegar lá as categorias de animais que ele tem, fazer uma média do que ele vai gastar e ver se aquela área que ele tem disponível, área agrícola na sua fazenda, ela vai ser capaz de produzir uma média que ele precisa. Então, primeiro ponto é esse, ver com relação ao rebanho qual quantidade ele vai precisar. E é óbvio, a genética do rebanho é muito importante também. Se o produtor vai produzir, o pessoal trabalha muito com gado holandês, então necessita de uma qualidade nutricional maior. Então, assim, acaba trabalhando com silagem de milho, né? E aí, fazer essa parte do planejamento nutricional com relação ao rebanho, ela é muito importante. E aí, logo em seguida, vem os outros processos, que é a escolha do híbrido. O produtor escolher um híbrido que é para a sua área, que é para o seu tipo de solo. Com relação ao manejo de doenças e pragas, um híbrido que seja tolerante a determinada praga ou doença.
Em seguida, a parte de revisão de maquinário, né? Então, assim, a gente orienta o produtor a estar revisando todo o seu maquinário, seja trator, plantadeira, tudo que ele tem ali na fazenda, que vai utilizar no momento do plantio, para que esteja tudo ok e no momento do plantio, né, não fuja nada de acordo com aquilo que foi planejado. E aí, iniciando o plantio, a gente tem a parte do manejo fitossanitário e o monitoramento é muito importante também. Então, a nossa consultoria está sempre ali no campo, monitorando, para que o produtor não erre no momento que ele precise aplicar determinado produto, né, seja para combater alguma praga, alguma doença, ele não perca, a gente fala, o time de aplicação ali, para que não tenha prejuízos. Então, a gente está no campo, é muito necessário, não só na parte, né, lógico, de planejamento, mas tá ali junto, quem vai nos mostrar é a planta. Então, assim, a gente precisa estar no campo para que a gente passe esses passos aí para o produtor. E assim, uma coisa muito bacana que o Matheus citou é que, de acordo com a categoria, o produtor ele pode diversificar essa cultura. Então, por exemplo, tem muitos produtores aí que na safra faz milho, silagem, e esse milho é destinado às vacas em lactação, e na safrinha faz um milheto com a braquiária ali, que ele faz uma silagem, uma rotação de cultura, ele diversifica ali no solo, e essa silagem de milheto é destinada à recria. Então, assim, ele já está fazendo um manejo legal ali, de agricultura regenerativa e tudo mais, e está ficando barato para ele, sabe? Ele economiza bastante aí no processo dele. Então, assim, junta tudo ali, é um processo que é uma engrenagem, sabe? Uma vai encaixando na outra ali, que ele faz as coisas sem, às vezes, nem saber que está fazendo, vamos dizer assim, sabe? Então, é isso aí que o Matheus falou mesmo. Tuane, e é importante falar também que cada projeto é único, né? Sim, não tem uma forma certa para todos. Vocês acabam analisando ali o projeto, o que o produtor pretende, para saber o que vai ser ajustado para cada um. Cada realidade, cada fazenda é uma realidade, né? Porque, igual o Matheus falou, vai depender muito do tipo de solo, tipo de maquinário que o produtor tem. Às vezes ele vai terceirizar todo o processo. Então, assim, cada fazenda tem que ter um jeito diferente de lidar, sabe? Porque se a gente colocar isso engessado, acaba que não dá certo. Alguma fazenda vai dar problema. Então, é igual você falou mesmo. Cada fazenda é uma realidade. Exatamente isso. Certo. A gente falou também da questão econômica. Quanto que isso representa no custo de produção, né? A parte da alimentação, da silagem que é produzida na fazenda? Imagino que seja um custo considerável, né? É considerável. Hoje a gente, né, também atua nessa parte financeira, fazendo toda a parte de custos de produção, né? E os dados que a gente tem mostram que a alimentação, e aí envolvendo, né, volumoso, concentrado e a parte mineral aí, na parte de produção de leite, ela pode chegar até 50%, dependendo até 60% do custo de produção de um litro de leite da fazenda. Então, olha o quanto isso representa no negócio do produtor. Então, assim, se o produtor não produz um alimento de qualidade, isso vai impactar direto e indireto, porque vamos falando de silagem de milhos, um exemplo, se ele não produz uma silagem boa de qualidade, ele vai ter que acabar incrementando em outros alimentos que ele vai ter que comprar de fora, e isso vai acabar onerando o custo de produção dele, né? Seja uma casquinha de soja ou um próprio milho para fazer um grão úmido. Então isso acaba aumentando o custo dele. Então é um custo muito alto, por isso que eu falo que a alimentação ela é a base ali da fazenda. Então o produtor tem que fazer bem feito. Com certeza. E o problema disso também é que às vezes o produtor não fez uma silagem de qualidade. A produtividade dele provavelmente vai cair se ele não implementar outros insumos. Então aí já vai baixar a renda dele. Então assim, é uma coisa que vai puxando a outra, sabe? Isso, e até você falou de questão de custo, por exemplo, né? Um produtor produz uma silagem, era para ele produzir, um exemplo, 50 toneladas por hectare. Eventualmente, por um manejo não adequado, que ele não fez ali ao longo da safra, ele produz a 45, que isso é muito fácil de acontecer, a gente vê na realidade. Então, essa diferença de 5 toneladas aí vai impactar, a gente fala no custo do quilo da silagem dele,
se ele produzir uma silagem de R$10.000 por hectare, isso vai custar aí 2 centavos no quilo da silagem dele. Isso lá no final do ano vai ser um montante muito grande. Então, quando você pega fazendas que seja de 100 animais, 50 animais ou até mais, quanto mais animais, óbvio, maior vai ser o impacto financeiro. Mas esses 2 centavos, às vezes o produtor acha que não faz a diferença, mas no montante lá no final do ano isso tem um impacto muito grande. Com certeza, com certeza. Matheus, e como é que vocês definem, né, qual o tipo de alimentação que deve ser usado? Se é sorgo, se é milho, como que vai ser produzido isso? Deve ser um trabalho bem minucioso também, né? Como eu falei, hoje a gente está trabalhando majoritariamente, a Tônia até comentou sobre, né, safra, safrinha, na região nossa que a gente atua, estamos atuando aqui, que é o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, na safra, nas nossas fazendas, nós priorizamos, né, plantar o milho, que é já é padrão, organizado. Exatamente, é um alimento de alta qualidade e tem um alto valor energético para o gado. E aí vai depender do rebanho, da genética também do rebanho, do produtor. Então, assim, se ele tem, como eu comentei anteriormente, um rebanho com gado holandês, então ele precisa de um alimento, não todos precisam de qualidade, mas um alimento de maior qualidade. E aí a gente tem que ver disponibilidade de área agrícola que o produtor tem. Então, se ele tem uma área maior que comporta, a gente pode produzir o milho na safra, e aí na safrinha a gente entrar com outro, assim como a Tuane disse, com a outra cultura, seja um sorgo, um milheto, ou se ele tem uma área maior, a gente faz um mix de cobertura, que a gente tem que trabalhar muito na própria agricultura regenerativa, né? Para ajudar na saúde do solo, que é muito importante também para o produtor. Então, assim, depende de cada realidade. Mas as principais culturas que a gente tem trabalhado são essas. Além das que eu comentei, das culturas de inverno, né? E se o produtor tem irrigação ou não também, né? A gente tem que olhar esse quesito aí. E aí a gente personalizar cada produtor, trabalhar de uma forma. Certo. Tuane, e o que você tem visto assim, nas propriedades, a gente falando aqui da parte de sustentabilidade, agricultura regenerativa, qual a visão dos produtores em relação a isso? A impressão que eu tenho é que eles já estão muito familiarizados com a ideia de cuidar do próprio solo, já é algo que é da raiz deles, né? Antes, na verdade, era bem complicado, porque eles achavam que era só jogar dinheiro fora. Porque assim, o produtor ele estava acostumado até que ele queria plantar e ter um retorno. Ele, igual da silagem. Ele planta e depois ele tem aquela comida. Na cobertura de solo, a gente, na maioria das vezes, a gente planta e aquilo fica no solo. Ele não tem um retorno financeiramente, vamos dizer assim. Tem, mas não é tão visível. Isso, né? isso. Ele não conseguia ver esse retorno. Então, assim, no começo foi bem complicado nessa parte. Mas hoje eu vejo que os produtores, eles mesmos já se empenham em fazer isso. Porque assim, chega um certo ponto que as análises de solo deles são bem melhores, sabe? A gente comparando um ano passado com esse ano, já dá uma diferença muito grande. Então, assim, eles estão começando a ver esse retorno. E aí... Já estão mais atentos. Já está bem mais fácil de implementar isso nas fazendas, sabe? Às vezes a gente nem sugere, eles mesmos que sugerem para a gente o que eles querem fazer, a gente troca ali ideias para ver se é possível fazer. Porque, é igual eu te falei, às vezes ele precisa de comida e aí a gente consegue pôr essa agricultura regenerativa de uma forma que ele consegue essa comida, de uma forma mais barata, sabe? Então, hoje está bem mais fácil de colocar isso, implementar isso nas fazendas. Já é uma aceitação maior, sim, né? Sim. Matheus, se fosse para você dar uma dica, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, no que diz respeito a planejamento agrícola, alimentação da fazenda, o que você falaria? Assim, o que é uma regra de ouro que é importante a gente compartilhar com os nossos, as pessoas que estão assistindo? Não só na parte de planejamento, né, mas vamos dizer assim, num geral, na produção agrícola hoje, o que eu costumo falar e sugerir, né? O primeiro ponto, o produtor ele precisa entender aquele negócio, a fazenda dele como uma empresa, né, como um negócio. O segundo ponto é o produtor entender que a fazenda, ele deve tratar a fazenda dele como seu próprio campo experimental. Então, assim, às vezes o produtor fala, o meu vizinho fez dessa forma, eu vou fazer aqui na minha fazenda também. Cara,
pode ser, muitas das vezes não dá certo. Às então, vezes assim, deu certo pro vizinho, mas não dá certo para ele. Então, assim, ele fazer testes, né? Receber o pessoal, falar, não, vamos fazer uma dalada aqui. Às vezes, eu sei que a correria do dia a dia, às vezes não consegue fazer, mas quando conseguir fazer, é muito importante que se faça, seja com produtos, com híbridos. Então, assim, é importante que o produtor teste isso para que ele está colocando aquilo na fazenda dele, não é na do vizinho, que por mais que seja do lado, não é igual, no mesmo tipo de solo. Quer dizer, a experiência do outro, ela não serve para você. Exato, não serve. Dessa forma. Então, assim, é ele entender isso e os preceitos básicos, né? Fazer rotação de culturas é muito importante, não sucessão, né? Como muitos produtores fazem, às vezes uma soja, milho, isso é sucessão e não rotação, né? Trazer uma outra cultura para o sistema, um outro tipo de família. Então, assim, são esses os principais, vamos dizer assim, sugestões que a gente dá. Isso é básico, sabe? Para que o produtor possa ter sucesso no negócio dele. E está sempre se informando também, né? Acho que tem muita novidade, aliás, essa é a intenção aqui com o podcast também, que é levar informação para os produtores. É importante ele estar por dentro, se informar para o que ele pode fazer da porteira para dentro, né? Tem fatores que a gente não controla, o clima, o mercado, mas da porteira para dentro, o máximo que ele puder fazer para ter mais eficiência é importante, né? E buscar conhecimento técnico também, para que ele possa auxiliar na gestão do negócio dele. Então, assim, nós como consultoria estamos aqui, né? Hoje a gente fala que a gente não trabalha, não temos vínculo com nenhuma empresa. Lógico, né? As empresas e revendas são parceiros, podem ser parceiros, mas a gente vai recomendar aquilo que nós achamos que é melhor para o produtor. Então, assim, esse é um outro ponto importante que o produtor deve ficar muito atento. Que às vezes, eu falo, a revenda, a gente não está aqui para excluir ninguém, mas o produtor ficar atento quanto ao que está sendo recomendado para ele e buscar o conhecimento. Então, assim, nós da consultoria estamos aqui para isso, para auxiliá-lo nessas tomadas de decisões, né? O produtor, lógico que ele tem as tomadas de decisões dele na fazenda, mas nós estamos para auxiliá-lo e juntos a gente ajudar aí a ele ter sucesso no negócio. Então é um conjunto de fatores, né? Isso. E eu acredito assim, a partir do momento que o produtor ele quer um consultor, ele precisa ouvir aquele consultor. Ele precisa confiar no que o consultor está falando. Porque é igual o Matheus falou, na fazenda dele vai ter várias pessoas querendo colocar aquilo na fazenda dele. Seja de adubo, produto. Então, assim, a nossa função na fazenda é colocar o melhor para ele, independente de empresa ou de produto, que seja. Então, assim, ele ter essa confiança na gente para a gente poder construir e produzir cada dia mais, sabe? Certo. E qual a experiência que vocês têm tido, né, com esses produtores? Vocês chegam, passam essas recomendações, o intuito é que ali na frente aumente a produtividade, a lucratividade, né, diminuir custo. Tem sido algo positivo? O que vocês têm visto aí com os clientes da consultoria Bioma? Bom, a gente está atuando aqui, vamos dizer assim, na parte de consultoria agrícola mesmo, vai fazer 3 anos, e nós temos tido ótimos resultados, né? Então, assim, o que a gente busca, como eu falei, auxiliar o produtor a ele ter melhores, né, maiores produtividades e tentar, de alguma forma, reduzir custo. A gente sabe que, como eu falei, né, atividade leiteira, como qualquer outra atividade, e ela especificamente tem uma margem muito pequena. Então, assim, nós estamos ali para auxiliar desde a parte de planejamento até lá na parte financeira, nos fechamentos de custo de produção, e a gente junto auxiliar ele aí nessa tomada de decisão. Então, nós temos tido muitos bons resultados aqui na região, e basicamente é isso. Nessa última safra, teve muitos problemas com falta de chuva. Muitos produtores passaram por problemas. E, assim, nossos produtores, com essas implementações de agricultura regenerativa e tudo mais, foram poucos que a média de produção caiu, sabe? Eles manteve, e teve alguns que teve até mais produtividade do que as safras anteriores. Então, assim, o resultado está sendo bem bacana, está sendo bem legal. Positivo, que bom. Gente, muito obrigada, Matheus, Duane, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu tenho certeza que levou muita informação
para as pessoas que estão nos assistindo e a gente agradece, queremos sempre ter esse momento, né, de trocar conhecimento e levar ao máximo de pessoas essas informações. Obrigada. Obrigado, nós que agradecemos. O produtor que tem interesse em ter uma consultoria, nos procure aí, tem nas redes sociais, Bioma Consultoria. Acho que o pessoal pode deixar um número aí, um contato também, para a gente, caso queira entrar em contato com a gente vai até a fazenda, entende a realidade do produtor e aí faz o planejamento, né, ao longo do ano aí, para que o produtor possa ter um negócio de sucesso. Então, nós estamos aqui à disposição. A gente agradece. Obrigada, Joane. A gente agradece e, igual o Matheus falou, a gente fica à disposição de todos aí. Muito bom, obrigada. Eu espero que vocês também tenham gostado, se informado, né? Aproveitando aqui essa prosa, esse momento. E até o próximo BiomaCast.